queria chamar aqui a irmã Nice para fazer a oração. Boa noite, igreja. Vamos provar as nossas fontes para fazer a oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe nós até aqui a tua santa casa para louvar e glorificar o teu nome. Pai, eu peço que o Espírito Santo habite em cada pessoa que está aqui, Senhor. Que as pessoas possam sair daqui, não como entrou, mas sair de outra forma, Senhor. Peço também, meu Deus, pelo pastor que vai pregar a tua palavra, que os anjos do Senhor estejam acampados com ele, que ele venha falar de ti, Senhor. Não seja de nós, ó Pai. Peço também, Senhor, pela Gisele, pelo Yuri, que o Senhor esteja na vida deles, para que ela nunca venha desistir dele, da tua casa, Pai. Peço pelo Eduardo, pela Manu, pelos meus filhos também, pelo meu esposo, e peço por cada um de nós, Pai. Eu represento a vida de cada um nas tuas mãos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Boa noite, querida igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Ih, não senti firmeza nesse bem não, hein? Vocês estão felizes? Diga amém. Amém. Melhorou. Não estão bem, mas estão felizes, graças a Deus. Isso é bom. Que bom que você está aqui nessa noite para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus já está falando com você desde o momento que você pisou aqui. Através dos louvores, da oração e de tudo aquilo que Deus nos proporciona neste lugar de comunhão com Ele. Eu queria chamar você mais uma vez, porque nós estamos em uma semana de oração e precisamos estar constantemente em oração. Eu tenho aqui alguns outros nomes, ontem recebemos algum e tenho mais outros aqui. Gostaria de colocar essas pessoas nas mãos de Deus. E convido você também nessa noite a curvar a sua cabeça do jeito que você está. Nós vamos fazer a intercessão por essas pessoas. Querido Senhor e eterno Deus, obrigado primeiramente porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque mesmo com a correria da vida, ainda assim, o Senhor nos deu esse privilégio e um pouco de tempo para podermos parar e ouvir a Tua palavra. Nessa noite, entregarei alguns nomes em Tuas mãos. Eu não sei, Senhor, cada pessoa que aqui está. Eu não as conheço muito bem. Também não sei, Senhor, quais são os problemas que elas enfrentam. Eu não sei quais são as suas necessidades. Talvez alguns precisam de emprego, talvez alguns precisam de cura. Alguns estão passando por situações muito difíceis em sua vida, em sua família. Mas neste momento em especial, eu gostaria de colocar em Tuas mãos, Senhor, a Roberta, a Cleide, a Nancy, a Cida, o Mateus, a Maria Alves, o Elvio, o sobrinho da Maria, o Amilson, a Alicia, o Wilson, a Letícia, Senhor, o Arthur, a Elisângela, o Renan, a Benedita, o Edson, o Aguinaldo, a Mara, o Ricardo, Leonardo, Lucas, Júnior, Nauzíria, Maria Linda, Eduardo e Marieta. Tu conheces, Senhor, todas essas pessoas. Por isso, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Algumas delas eu sei que estão aqui. E eu te peço que o Senhor possa trazer uma bênção especial sobre suas vidas. Aquelas que não estão, que o Teu Santo Espírito possa visitar neste momento, tocar em seus corações, para que elas possam sentir o Senhor do lado delas, para que elas possam perceber que o Senhor as ama e que o Senhor está cuidando de cada uma delas.
Obrigado a Deus por tudo e te pedimos também por cada um de nós aqui, para que, Senhor, as nossas mentes possam estar abertas, para que o Teu Santo Espírito possa influenciar-nos, iluminar-nos, para que possamos sair daqui cheios e repletos do Teu amor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Convido a você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que não é anônima, mas que passou por algumas situações na sua vida que corresponde muito com algumas situações que nós passamos também. E por falar nessa pessoa, a gente vai fazer um pouco diferente do que nas outras noites. Sempre lemos ali alguma passagem e nos mantemos ali. Mas hoje a gente vai viajar um pouco ali, aqui na Bíblia. Vamos ler alguns textos para que a gente possa entender o que é que Deus quer de cada um de nós nessa noite. Mateus capítulo 4. Se você encontrou, diga amém. Se você precisa de ajuda, diga misericórdia. Então, graças a Deus, todos estão aí com a Bíblia em mãos. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, acompanhe comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes então Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vamos parar por aqui. Esse convite que foi feito a Pedro e André, foi feito em que mar? Mar da Galileia. Eles estavam ali, como de costume, pescando. Era a sua profissão. Pedro, Tiago, João e André, eles tinham uma sociedade de pesca. Juntamente ali com Zebedeu, que também tinha outras coisas, e a gente vai ver um pouco disso amanhã. Mas hoje vamos nos concentrar em Pedro. Como pescador, não sei se vocês já observaram na história de Pedro, mas ele é um péssimo pescador. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Todos os momentos que Pedro está no mar pescando, ele não pega nada. Se não fosse Jesus na vida dele, estava fracassado em seus negócios. A primeira vez que ele consegue uma pesca maravilhosa foi por conta de Jesus, depois de passar uma noite de fracasso. Depois, ele precisava pagar ali um imposto, e Jesus falou para ele: vai lá e pesca. Ele foi e pescou. Todas as vezes, é Jesus que estava com ele. Então, ele era um péssimo pescador. Não sei como ele mantinha essa sociedade, mas é o que a gente identifica nele aqui. Só que existe aqui um chamado importante e diferente. Seguir Jesus. Jesus falou: abandone tudo e me siga. Abandonar tudo é difícil. Porque abandonar tudo para esse discípulo era deixar o seu negócio. Era talvez passar algumas necessidades na vida. Era abandonar tudo aquilo que ele acreditava ser verdadeiro, para seguir alguém que ele nem conhecia. Só que seguir Jesus muitas vezes requer uma coisa que nós fazemos muito diferente daquilo que deveria ser. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, e Jesus chama cada um de nós nessa noite também para segui-lo, não é fazer como nós fazemos em alguns momentos. Porque quem segue alguém está à frente, atrás ou do lado? Me ajuda aí. Atrás. Para você seguir alguém, você tem que estar onde? Atrás. Só que em muitos momentos da nossa vida, nós seguimos Jesus diferente. Nós queremos estar à frente. E é por isso que muitos de nós fracassamos. Talvez seja por isso que Pedro tanto fracassou em suas pescas e tanto depois fracassou em alguns momentos de sua vida, porque ele não queria seguir aquilo que Jesus tinha falado para ele. Quando Jesus então ali no Getsemane falou: fiquem aqui e vigiem e orem comigo, o que Pedro fez? Tomou a sua própria decisão. Para que orar? Eu vou dormir. E assim ele fez.
Jesus então chegou para Pedro um dia e disse algo que a gente gosta muito de ouvir. Você já teve algum momento na sua vida que você estava passando por uma situação muito difícil e alguém chegou para você e falou, mandou uma mensagem e disse: eu orei por você. Não é gostoso ouvir isso? É muito bom, né? Vamos ver o que é que Lucas diz? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Pedro estava lá, sozinho, tranquilo, quando então ele recebe uma mensagem de WhatsApp de Jesus. Lucas capítulo 22. Acompanhe comigo a partir do verso 31 e depois o verso 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que bonito. Primeiramente, existe aqui uma preocupação. Satanás estava tentando levar Pedro, não só Pedro, como todos os outros discípulos. Ele queria fazer com que esses discípulos errassem no caminho, porque se eles errassem no caminho, eles estariam perdidos. Então Jesus chega para Pedro e diz: eu roguei por você. Imagina só se você fica feliz já em receber a mensagem de um irmão. Agora imagina o próprio Jesus chegando para você e dizendo: eu orei por você. Sabe, acredite nisso, porque Jesus está no céu intercedendo por cada um de nós. Jesus até hoje está rogando por cada um de nós. Só que receber essa mensagem é muito bom e gratificante, a gente fica feliz. Mas você já pensou alguém chegar para você e dizer assim: eu orei por você, Quitera, porque eu orei para que você se converta. Você receberia isso com bom agrado? Eu estava orando para que você se convertesse. Você ia olhar para o irmão e falar: eu já sou convertido, sai para lá. Mas Jesus, ele chega para Pedro e diz: eu estava orando para que você se converta. E aqui nós aprendemos uma grande lição e precisamos estar atentos a isso. Há quanto tempo, neste momento que Jesus falou com Pedro, há quanto tempo Pedro já estava andando com Jesus? 3 anos. É possível alguém estar com Jesus há tanto tempo e não ser convertido? Há quanto tempo Jesus faz parte da sua vida? E há quanto tempo você ainda não se converteu por completo a Ele? O nosso problema é que nós respondemos para as pessoas que oram para a nossa transformação, para pessoas que oram para o nosso benefício, e para Jesus que intercede pela nossa conversão, a gente dá a mesma resposta que Pedro. Olha só o que ele responde no verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Senhor, eu não preciso que ores por mim. Eu já estou preparado. Pode vir o que vier, eu vou estar contigo. Eu estou pronto. No primeiro momento, o que acontece com Pedro? Acompanhe comigo. O versículo 54. Quando nós rejeitamos a ajuda de Jesus e de outras pessoas que tentam nos ajudar para que nós possamos chegar mais perto de Jesus, quando nós rejeitamos muitas vezes as mensagens que Deus manda para nós, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que Deus está tentando falar com você, quando você rejeita, você está fazendo a mesma coisa que Pedro. Verso 54 diz: Então, quando prenderam Jesus, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê?
quando nós não estamos convertidos, quando nós rejeitamos as mensagens que Deus manda para nós, quando nós ouvimos e parece que entra por aqui e sai por cá, quando nós viemos aqui à igreja e ouvimos uma mensagem poderosa de alguém que Deus envia para falar conosco e permanecemos com a mesma vida e voltamos para casa como se nada tivesse acontecido e voltamos a fazer as mesmas coisas que nós ouvimos que não deveríamos fazer, nós estamos seguindo Jesus como? De longe e não de perto. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, não era para ser de longe. Jesus queria um relacionamento íntimo, de perto. Existe uma analogia que diz que uma certa pessoa estava andando sobre a areia. Na verdade eram duas, mas aí não era mais duas pegadas que se encontravam, mas apenas uma. Por quê? Porque Deus pegou essa pessoa no colo e carregou. Eu vou dizer para você que eu não acredito muito nessa analogia por um motivo. Porque quando nós decidimos seguir Jesus, não é Deus quem toma as decisões por nós. Quando nós decidimos seguir Jesus, não é Ele quem toma o controle da sua vida. Eu não estou dizendo aqui do controlar tudo para você, mas eu estou dizendo do poder de escolha que você ainda tem. Existia apenas uma pegada na areia, porque você decidiu pisar nas pegadas de Jesus. Mas se você não decidir pisar aonde Jesus pisou, você está o seguindo de longe. Precisamos mudar a rota das nossas vidas para seguir Jesus mais de perto. Porque se nós não seguirmos a Ele agora, de perto, quando Ele voltar, Ele vai olhar para cada um de nós e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Versículo 61 nos mostra o resultado de seguir Jesus de longe. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Pedro negou a Jesus, porque ele seguia Jesus de longe. Pedro negou a Jesus porque ele se achava pronto e determinado para tudo. Infelizmente, muitos de nós nos sentimos assim. Infelizmente, muitos de nós damos ouvidos a outras pessoas que dizem: não vá para a igreja. Para que você vai para lá? Não vai mudar a sua vida, não vai trazer nenhum benefício para você. Ou talvez, muitos de nós estamos aqui, orando, lendo a Bíblia, fazendo tudo por obrigação. E estamos seguindo Jesus ainda assim, de longe. Mas o convite nessa noite de Jesus é para que nós possamos novamente abrir o coração para que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Porque se Jesus não for, não será de mais ninguém. Pedro passou por tudo isso porque ele não quis ouvir Jesus. Você não precisa passar por isso. Você só precisa abrir os ouvidos e o coração para ouvir Jesus nessa noite falando com você. Existe uma coisa muito bonita na palavra de Deus. É que Deus, Ele não desiste de nós. Quando Pedro errou, quando Pedro fracassou, Jesus estava apanhando. Jesus estava sendo esbofeteado. Jesus estava sendo cuspido naquele momento, mas parece que tudo parou naquele momento e Jesus então pôde olhar para Pedro. E aquele olhar de Jesus comoveu tanto ele, que ele saiu dali e chorou amargamente. Sabe para onde ele foi? Ele foi direto para o Getsêmani.
lá onde ele deveria estar orando, lá onde ele deveria estar vigiando, como Deus pediu que ele fizesse, e ele não fez, e por isso ele caiu. E lá ele pôde se lembrar de todas as palavras que Jesus tinha dito. Lá ele se lembrou de todas as pessoas que Jesus ajudou. Lá ele se lembrou de todos os pecadores que um dia caíram, mas que foram até Jesus, e Jesus, de braços abertos, os amparou. Foi lá que Pedro se converteu. E você nessa noite precisa ir ao Getsemane. Você nessa noite precisa se lembrar do que Jesus fez por você. Porque se você ainda não se converteu, hoje é o dia. A palavra de Deus nos diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que teimar tanto contra a voz do Espírito Santo? Por que teimar tanto com o chamado que Deus faz a cada um de nós? Pedro, naquele momento, estava quebrado, estava todo dilacerado. Ele já nem se sentia mais parte do grupo de discípulos. Você pode estar se perguntando, mas como isso? Se ele continuou? Veja comigo Marcos. Marcos capítulo 16. Pedro, arruinado, quebrado, já não sentia mais parte, ele se sentia indigno por tudo que ele tinha feito. Marcos capítulo 16. Jesus então faz um novo convite para todos os discípulos. E esse texto nos diz que Pedro já não se sentia mais parte dele. Todos encontraram? Entendam uma coisa: Deus não desiste de nós. Marcos capítulo 16, a partir do verso 6 diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a quem? E a? Que ele vai adiante de vós para onde? Lá o vereis com ele, vos disse. Existe um convite especial aqui. Vai e fala aos discípulos, mas também fala a... Mas espera aí, Pedro não era discípulo? Por que usar o nome de Pedro fora dos discípulos? Porque ele estava se sentindo tão indigno, que já não se sentia mais parte dos chamados de Deus. Muitos de nós também nos sentimos assim quando erramos. Nos sentimos tão indignos que já não sentimos mais fazendo parte dos filhos de Deus. Só que Deus, Ele não desiste de nós, amém? Ele ainda nos ama, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos erros, Ele nos ama ainda assim, e Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Você lembra qual foi o primeiro local onde Pedro tinha sido chamado? Em qual mar? E para onde que Jesus chama para ele voltar? Para Galileia. Aqui existe um convite especial. Volte para aquele lugar onde Jesus te chamou. Se você está perdido, volte para o lugar onde Ele te chamou. Apocalipse, João entende isso muito bem. Na visão que ele tem, Jesus fala para ele: é preciso que alguns voltem ao primeiro amor. Foi para isso que Jesus chamou Pedro, para que ele voltasse para o primeiro amor, para aquele fervor de quando ele conheceu Jesus, para aquele amor que ele tinha, aquela dedicação que ele tinha por Deus. Era preciso que ele voltasse ao primeiro amor, para que ele pudesse entender que ele era amado por Deus, para que ele pudesse entender que Jesus não desistiu dele, para que você possa entender que Jesus não desistiu de você. Você também precisa voltar àquele amor, àquele fervor de quando você conheceu Jesus. Se você que está aqui nessa noite ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, Jesus também está convidando você a voltar. Porque para mim existe uma pergunta na Bíblia que todos nós teremos que responder um dia, e se não respondemos ainda, vamos responder a Jesus. E essa pergunta foi feita a Pedro, e para mim essa pergunta ela é mais significativa, mais emblemática.
a mais importante de toda a Bíblia. E você vai entender o porquê ela é tão importante. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar para você o que aconteceu. Pedro, então, ele volta junto com os discípulos para a Galileia. Só que quando ele chega lá, ao invés de ele esperar por Jesus, ao invés dele voltar para Jesus, ele volta para a velha vida que ele tinha. Capítulo 21 nos mostra a história de Pedro ali impaciente e ele volta para um lugar em que Deus já tinha tirado ele. Lembra de onde Deus o tirou? Dos barcos, da rede. Ele teve que abandonar tudo para seguir Jesus. Mas neste momento aqui, Pedro volta para as redes. A Bíblia nos diz neste capítulo que ele volta então e fala assim para os discípulos: eu vou pescar. E 6 dos discípulos que estavam ali vão com ele. E ali então, enquanto eles estão pescando, mais uma vez Jesus faz outro milagre. Eles passam a noite inteira pescando e Jesus repete a mesma coisa que fez lá no início com eles. E ali então ele percebe que quem está ali é Jesus. E ele sai correndo então, nadando, né? Porque ele estava no rio. Ele sai nadando então até Jesus. E ele se joga aos pés de Jesus. E Jesus já estava esperando por ele. E Jesus faz 3 perguntas. Quantas vezes Pedro negou? Leia comigo João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15. Alguns teólogos dizem que esse capítulo tenha sido o último capítulo escrito da Bíblia. Não é Apocalipse 22, mas João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus então lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Lembra do que Jesus disse para Pedro quando orou por ele? Quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Mais uma vez, Jesus direciona o caminho de Pedro e diz: Pedro, você está distante. Mais uma vez, Jesus então o chama e o convida para voltar ao caminho. Pedro, você me ama? Qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Quando a gente lê assim, a gente não consegue ter noção do que foi a pergunta de Jesus e qual foi a resposta de Pedro. Porque para a gente hoje tudo é amor. Já percebeu como o mundo é? O mundo hoje fala muito de amor, né? Se você for filmes, novelas, desenhos, tudo hoje fala sobre amor. Músicas, tudo fala sobre amor. Mas parece que o mundo não sabe o que é amor. Porque existem pessoas que matam em nome do amor. Tem pessoas que matam o seu namorado, sua namorada, porque diz que amava tanto que não suportava ver ele com outra pessoa. Existem massacres hoje no mundo que são tidos com o nome de amor. As torres gêmeas caíram porque alguém disse que amava muito a Deus e fez aquilo. O mundo hoje gira em torno de amor. E se eu perguntasse para alguns aqui, quem tem bichinho em casa? Bichinho de estimação. Você ama o seu bichinho? Se sim, deixa a sua mão aí levantada para me ver. Sei que não ame, não. Se eu perguntar aqui para você, você ama o seu casamento? Só quem ama de verdade, tá? Teve alguns que ficou indeciso assim de levantar. Você ama seus pais? Ama seus filhos de verdade? Se eu perguntar para você, querido irmão, que está me olhando aqui, você ama a sua sogra igual você ama a sua esposa? A sogra está do lado, você que diga que não. Percebe que nós temos diferenças em amor? Se eu falasse aqui para você, você ama seu amigo do mesmo jeito que você ama seu filho? Com certeza não. Se você estivesse em um avião,
junto com seu amigo e seu filho, e o avião estivesse caindo e você pudesse salvar apenas uma pessoa, eu tenho certeza que você choraria no enterro do seu amigo. Certeza. Nós falamos de amor, mas não sabemos nem o que é amar. Quando Jesus fez a pergunta para Pedro, ele disse o seguinte, porque para a gente a palavra amor só existe uma. E a gente usa amor para tudo, e o mundo também usa amor para tudo. Mas a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, foi escrita em grego. E existem algumas palavrinhas diferentes para amor, e a gente precisa entender isso. Existe o amor ágape, que é o amor incondicional. É o amor que ama independente do que a pessoa te fez ou te faça. Existe o amor fileu, que é o amor de admiração, é o amor de amigo. Existe o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. E existem vários outros tipos também. Mas aqui, neste momento, quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, você me ágape? Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro, você me ama acima de tudo e de qualquer coisa? Pedro, eu sou o primeiro realmente na sua vida? Sabe qual é a resposta de Pedro? Você acha que ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo incondicionalmente? A resposta de Pedro foi, sim, Senhor, eu te fileu. Sabe o que é fileu? Eu te admiro. Senhor, eu te admiro muito. Eu admiro tudo que o Senhor fez. Eu admiro tudo que o Senhor realizou, os milagres que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que o Senhor fez por mim, eu admiro demais. Mas eu não te amo incondicionalmente. Porque eu conseguia entender o que é o amor incondicional. Sabe o que Pedro estava pensando quando ele deu essa resposta? Na cruz. Porque Pedro pensou, se amar a Jesus é fazer o que ele fez, então eu não amo. Ele deve ter olhado para Jesus e falado, sim, Senhor, eu te admiro, mas se for para te amar, fazendo o que o Senhor fez por pessoas que não merecem, fazendo o que o Senhor fez para salvar você que está aqui nessa noite, então, Senhor, eu vou ficar só na admiração, mas eu não te amo dessa forma. Essa é uma pergunta que eu e você vai responder para Jesus. Seja agora ou futuramente, quando Jesus voltar naquele grande dia, eu e você responderemos se o amamos de verdade ou não amamos. Jesus vai olhar para mim e para você e vai perguntar, você me ama? Qual será a sua resposta? Porque o amor, ele requer compromisso. Você casaria com a sua esposa se ela dissesse que te amava, mas não quisesse nenhum compromisso com você? Se ela falasse assim, eu te amo, mas eu vou ficar vivendo a minha vida com outras pessoas também, mas eu não quero ter compromisso contigo, mas eu te amo. Você casaria ainda assim? Por que nós oferecemos isso para Jesus? Por que dizemos que amamos a Jesus, mas não mantemos nenhum compromisso com Ele? Amor requer compromisso. Aquele jovem que queria servir ao exército, que encontrou aquela mulher linda na praça, e foi até ela, e ali pediu ela em noivado, e eles estavam ali planejando o casamento, quando então receberam a carta, vocês lembram disso? Ele recebe então a carta, e ao abrir, ele fica angustiado, porque aquele país estava em guerra, e aquela carta era uma convocação para que ele pudesse comparecer à sua companhia e servir ao seu país naquela guerra. Você acha que ele recebeu isso com muita alegria? Mas ele não queria sempre servir ao exército, não era o seu desejo ir e lutar por seu país, não era o desejo do seu coração ir para a guerra? Só que o amor muda tudo, né?
Ele então ficou pensando, o que eu farei? Então ele foi até o quartel e conversou ali com os seus líderes, seus comandantes. Por favor, depois que eu me casar, eu vou. Mas por enquanto, deixa eu resolver minha vida. E sabe qual foi a resposta deles? Se você não for, você vai ser preso ou morto. Você escolhe. Ir e talvez voltar para se casar ou ficar preso e morrer do mesmo jeito não vai adiantar em nada. Tem alguém que eu possa conversar melhor? Não sei, talvez o general, mas vai ser a mesma resposta. E assim ele foi até o general. E assim ele perguntou, fez a mesma pergunta e obteve a mesma resposta. Ele então, sem saber o que fazer, arrumou as suas coisas, chegou até a sua amada e disse: eu tentei de todas as formas ficar aqui para casar com você, mas eu vou ter que ir para a guerra. Faltam alguns meses para a gente casar, então vamos fazer o seguinte, vamos ir conversando por cartas, assim você vai saber como eu estou. E se em algum momento as cartas não chegarem, você vai saber talvez o que tenha acontecido. E assim ele fez, arrumou as suas coisas e foi para a guerra. Sabe o que aconteceu lá? Vem amanhã que você vai saber. Amor requer compromisso. Mesmo que ele amasse aquela jovem muito, mas ele também tinha um compromisso com o seu país. E ele precisava honrar esse compromisso. Eu não sei a que tipo de coisa você tem colocado tamanho amor. Eu não sei a que pessoa você tem demonstrado mais amor. Mas pense bem, o primeiro da sua vida deveria ser sempre Jesus. E se você ama realmente Jesus e tem Ele como primeiro na sua vida, você deveria ter um compromisso mais sério com Ele. Parar de seguir Jesus de longe e começar a seguir Jesus de perto. Parar de apenas admirar Jesus e começar a amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo. Nessa noite, Jesus tem um convite especial para você. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima dos seus pais, do seu esposo, principalmente das coisas do mundo que tem tanto tomado seu tempo. Jesus está convidando você a se converter. Sabe o que é converter? É voltar desse caminho que você está e ir em direção a Jesus. Tenha certeza que você só vai ter a ganhar com Ele. As pessoas hoje, elas não querem compromisso. As pessoas hoje não namoram mais, elas ficam. Não se casam mais. Elas fazem união estável. As pessoas hoje, elas não têm mais amigos, elas têm contatos, seguidores. As pessoas amam tudo e todos, sem saber nem o que é amor. Mas você sabe. E você precisa amá-lo sobre todas as coisas. Se não for assim, se ele não for o primeiro, você estará perdido. Já pensou? Ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Já pensou ter vivido tudo isso até aqui para chegar naquele grande dia e ficar de fora do céu? Sabe por que é tão importante o amor e para mim é tão significativa essa pergunta de Jesus? Porque a Bíblia diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a Bíblia parasse por aqui, eu diria que não era tão significativo, apesar de ser duas grandes coisas. Mas a Bíblia ela vai um pouquinho além e torna tudo um pouco mais difícil para nós. Mas é um difícil bom. É um difícil que nos leva para o céu.
Porque Jesus continua dizendo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Tira o amor da Bíblia e já não vai servir para nós nada. Você vê quão importante essa resposta que você precisa dar para Jesus hoje? Se tirar o amor daqui, não resta nada. Se você tirar o seu amor de Deus, para você não restará mais nada. Você está entendendo o quão sério é isso? Você está entendendo o porquê que precisamos renovar o compromisso com Jesus nessa noite? Você está entendendo por que Ele tem que ser o primeiro em nossa vida, em nosso coração? Porque naquele grande dia não vai importar o que você fez. A pergunta que vai fazer para você naquele grande dia não é o que você fez enquanto esteve na terra. Não é isso. A pergunta daquele grande dia é: qual foi a resposta que você deu ao amor de Jesus por você? Que tipo de resposta você vai dar para Jesus nessa noite? É isso que vai ditar naquele grande dia se você vai entrar no céu ou não. Não é o que você fez ou o que deixa de fazer, não é isso que Jesus está preocupado. É claro que quando você dá uma resposta sincera a Jesus, uma resposta ao amor que Ele fez, você vai transformar a sua vida, porque quem faz isso é o Espírito do Senhor. E as suas ações irão mudar em resposta a esse amor. É por isso que Jesus não está preocupado em quem você foi daqui, de ontem até hoje. Jesus está preocupado em quem você será de hoje para o futuro. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Nós vamos ouvir um louvor nesse momento. Pense bem no que você ouviu nessa noite. Pense bem aonde você está. Se você está seguindo Jesus de perto ou de longe. Se você tem realmente tido compromisso com Ele ou não. Se você tem dado ouvido a outras pessoas ao invés de Jesus. Se você tem feito como Pedro. Já estou pronto, não preciso de nada. Pense bem, porque naquele grande dia o que vai pesar é a sua resposta ao amor que Jesus demonstrou por você. Uma coisa eu lhe digo, Jesus já fez tudo para te levar para o céu. Jesus já fez tudo para te salvar. Jesus já fez tudo para lhe mostrar o seu amor. E nessa noite, Jesus também está fazendo de tudo para que você o aceite como seu único Salvador e Senhor. Para que você mantenha Ele como primeiro em sua vida. Ele não desiste de você. Mas a resposta sempre vai ser sua. A resposta a esse amor vai ser o que você vai dizer a partir de hoje. Você o aceita ou você vai fazer como Pedro, negar Jesus? Se você o aceita, enquanto o louvor vai estar sendo cantado, que você se coloque em pé e diga para Jesus: sim, Senhor, eu aceito o seu amor. Mas eu não só aceito, como eu quero, a partir de hoje, fazer um compromisso sincero contigo. A partir de hoje eu quero dizer para o Senhor que eu te amo e eu vou responder durante toda a minha vida a esse amor, porque o Senhor fez tudo por mim, que agora é a minha vez de fazer tudo pelo Senhor. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Decide agora
vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com seu sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai vencer. Amém. Amém por sua decisão. Eu sei que muitos não levantaram porque existe uma guerra quando se fala da entrega do coração. É o inimigo de Deus falando de um lado e Jesus falando do outro. O Espírito Santo te incomoda e diz: levanta, aceita. Enquanto o inimigo diz: não, essa vida não é para você. Entenda uma coisa: se ele não for o primeiro, não vai ser mais ninguém. Nada mais vai valer a pena. Por isso eu sei que muitos levantaram porque simplesmente a música acabou e nós iríamos orar nesse momento. Mas eu vou convidar você a fazer algo especial, se é realmente o desejo do seu coração. Dá uma resposta sincera a Jesus. Eu convido a você a simbolicamente, não vou te chamar até aqui hoje, mas a simbolicamente você levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu aceito. Eu aceito o Senhor na minha vida. Senhor, a partir de hoje eu quero fazer um compromisso sincero contigo. Eu te amo e quero que o Senhor seja o primeiro em meu coração. Cansei, Senhor, de seguir de longe. Cansei, Senhor, de ser hipócrita. Eu quero te seguir de perto. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Se esse é seu desejo, eu sei que é um pouco incômodo, mas permaneça com a sua mão levantada, porque eu vou orar nesse momento. Querido Senhor e eterno Deus,
Neste momento, ó Pai, existem aqui pessoas sinceras. Pessoas que nessa noite estão entregando o coração ao Senhor. Pessoas que cansaram, ó Deus, de lutar sozinhas. Pessoas que cansaram de negar o Teu nome, de viver uma vida, Senhor, diferente daquilo que o Senhor chamou para viver. Tem pessoas, ó Deus, que gostariam de voltar à sua velha vida, mas nessa noite estão com as mãos levantadas, dizendo: não, Senhor, eu quero voltar para a vida de Deus. Eu quero servir o Senhor e quero dizer que o Senhor tem espaço sim em meu coração. Aceita, Senhor, por favor, essas pessoas. Transforme as suas vidas, para que a decisão não seja apenas desse momento, mas para que essa decisão perdure, para que todos nós possamos um dia nos encontrar lá no céu. Que nós possamos se lembrar desse dia aqui e dizer: obrigado. Obrigado porque depois daquele dia o Senhor transformou a minha vida. Obrigado porque o Senhor falou comigo e através disso eu estou aqui. Nos transforma, ó Deus. Eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui e não vamos pecar mais. Nós cometeremos sim alguns erros e algumas falhas, mas nós queremos cair e levantar aos Teus pés. Porque, Senhor, não existe outro caminho. Só Tu tens a palavra da vida eterna. E nós aceitamos o Senhor. Nos ajuda para que a gente não caia. Mas se cair, que nós possamos saber que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que pode nos perdoar. Nos ajude a permanecer nesse caminho até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa voltar em paz, sabendo que Jesus, a partir de hoje, fará morada completa em seu coração. Creia nisso e mantenha seu compromisso firme com Deus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Convide seus amigos, seus familiares, porque mais uma vez nós vamos ouvir Deus falar conosco. Que Deus os abençoe e volte em paz para casa.